Vamos falar aqui, pessoal, de algumas dicas para a gente ganhar peso de uma maneira boa, saudável e para o teu físico ficar melhor. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o primeiro de tudo, tá, é você treinar para hipertrofia muscular. Então não vou nem me estender tanto aqui, porque já tem muitos vídeos aqui no YouTube sobre, é só você procurar, não tem mais tema. Mas um que você tem que assistir é o sobre treinar até a falha. Você que tem dificuldade para ganhar peso, não pode ter medo de treinar pesado. O problema não é esse, muito pelo contrário, esse é a solução. Você só vai hipertrofiar, ganhar um peso bom quando você treinar com qualidade. E um dos fatores é basicamente você treinar até a falha. Quase todo mundo pode treinar até a falha. O próximo ponto, lógico, é o superávit calórico, ou seja, você comer mais do que o que você gasta. Só que, quando eu falo disso, eu recebo dúvidas tanto na consultoria, tá, de aluno meu, quanto da caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todos os dias, que é, olha, posso comer sujo então? Comer, sabe, pão de queijo? Galera, aí você não vai ganhar peso, você vai engordar, o que é péssimo para o teu físico, porque você vai adoecer com um físico feio. Ah, mas eu vi um atleta comendo sujo. Meu amigo, isso aí é alta performance. A gente vê um piloto fazendo curva cantando pneu. Quer dizer que quando eu for passear com a minha família no meu SUV de 5 metros de altura eu vou cantar o pneu numa curva na serra? Não. Ali a gente está falando de um cara que tem que comer tanta caloria que ele já não consegue mais, então ele tem que comer sujo. Ah, mas não vai ferrar a insulina dele? Então, mas a insulina vem de fora, usa GH, então é outra realidade, sabe? Então assim, vocês têm que comer mais do que vocês gastam e com alimentos bons. Só que esses alimentos bons, você não vai escolher, por exemplo, bater o seu carboidrato com morango, porque 300 gramas de morango não vai ter nem 100 calorias. Você vai preferir o quê? Uma bananinha. Uma banana nanica, 100 gramas, vai ter 100 calorias. Ou seja, se eu quiser bater 300 calorias, eu tenho que comer 1 quilo de morango. Ou eu como 3 bananas. O que é mais fácil? Não quer dizer que você não pode ter morango na dieta, mas o que eu quero dizer é que você tem que reduzir um pouco os alimentos de baixa densidade energética e aumentar os de alta densidade energética. O que é isso? Densidade, dureza, peso de energia, calorias, alto e baixo. Banana tem mais peso calórico por grama analisado, que é o princípio do hipercalórico, dos suplementos. Se você não está conseguindo comer o suficiente, você tem que começar a beber. Leandrão, me encontrei, esse é o meu esporte, bebedor de cerveja. Beber calorias de alimentos. Ah, então eu vou fechar o vídeo, não gostei. Por quê? Quando você bebe essa caloria, ela tem um processo digestivo muito mais fácil e tem uma densidade energética muito mais alta. Alguns hipercalóricos do mercado, como por exemplo da Growth, não é propaganda da Growth, é só um exemplo, vê o que é melhor para você, que eu vou até dar uma outra dica, na verdade que já vai queimar isso aqui. Você tem 100 gramas, 300 e poucas calorias. Só que 100 gramas você bate num copinho com um pouquinho de água, bebe, equivale a um prato médio de arroz e frango. E é muito mais fácil você beber a caloria. Só que o ideal do hipercalórico é o quê? Só usar em último estágio. Eu comi o arroz e o frango, não bati a minha caloria e vou complementar com o hipercalórico. Só que o hipercalórico não precisa ser necessariamente em termos de suplemento. Eu ensinei aqui no YouTube como fazer um hipercalórico caseiro. Só tem que fazer uma consideração. Quando você vai consumir um hipercalórico caseiro, normalmente o processo digestivo dele, porque ele não é tão específico, ele é um pouquinho mais demorado. Então, para aquelas pessoas que têm nada de apetite e precisam ganhar muito peso, comer muito, o hipercalórico das empresas de suplementos é mais adequado porque são carboidratos de muito mais leve digestão e proteínas também. Por exemplo, você vai pegar lá um hipercalórico feito com farinha de aveia, é muito diferente de feito com oximase, com maltodextrina, que são carboidratos que têm digestão mais rápida e ele fica mais ralo mesmo, sabe? Você bate ele assim, você fala, nossa, isso aqui é tem aquela consistência mais aguada, então é muito mais fácil de você virar. O outro parece mais uma vitamina. Mas, se você não tem uma grandíssima dificuldade, começa no hipercalórico caseiro, que é mais barato, mais inteligente. Você pensa mais para estruturar ele. E aí o que você pode fazer?
voltando agora na dieta, e agora não estamos mais falando de suplemento não, tá? Você pode fazer na sua dieta o seguinte, uma refeição sólida, uma líquida, uma sólida, uma líquida, uma sólida, uma líquida. Assim, você consegue ingerir bastante calorias e não colocar tanta comida para dentro. Então vamos assumir, você vai fazer lá de um café da manhã. Então você acordou lá, comeu ovos e tapioca. Beleza. Aí normalmente o pessoal vai do café da manhã para o almoço. Não está errado, mas nesse caso tem que comer muita caloria. Se você fracionar, é melhor. Eu falei muito disso no meu curso de dieta. Você comendo 4 vezes por dia está ótimo para distribuição. Só que se você tem que precisar comer muito, compensa você colocar uma refeição líquida entre essas duas. Vai lá e manda um leite com banana e aveia ou uma dose de hipercalórico, depois você almoça, depois manda de novo, aí você janta e de repente você vai dormir ou de repente você coloca mais uma. Vai facilitar a ingestão. Um outro ponto que é legal também da gente compartilhar aqui é você fazer agregados nas suas refeições sólidas. Por exemplo, de manhã eu acordei e mandei ovos e tapioca. Beleza. Eu escolhi a tapioca por quê? Porque ela tem densidade energética mais alta. Só que junto eu vou colocar um copo de suco de laranja, que tem uma caloria legal, até mesmo mais do que o refrigerante, né? Só para vocês saberem. Isso não quer dizer que o refrigerante zero é uma escolha mais interessante e tal, enfim, a gente já discutiu isso em outro vídeo. E você coloca um suco de laranja junto. Você adicionou ali, às vezes, 200 calorias, que no final do dia vão fazer diferença. Aí vem a hora do seu almoço, nós colocamos um copinho de suco de uva integral, que tem bastante caloria e é de baixo índice glicêmico. Mais 200, 300 ml. Pô, Leandro, a dieta vai ficar cara. Quem come muito, a dieta fica cara mesmo, não tem como. E aí lá na janta você vai colocar azeite na tua comida, porque é uma caloria líquida de gordura, só que se você colocar às vezes durante o dia vai te deixar com a digestão muito lenta, então compensa às vezes você jogar durante a noite. E aí você forra ali com um pouquinho de azeite, faz o teste, coloca o prato em cima da balança e joga um pouco de azeite. A cada 12 ml você tem quase 100 calorias. Facinho, você coloca aqui ó, 12 ml, mistura como se não fosse nada, fica gostoso e você adicionou 100 calorias. Então começa a colocar alimentos líquidos agregados. Você também pode utilizar, ao invés do leite desnatado, o leite integral, porque realmente ele tem uma gordura, que boa parte é realmente a gordura saturada, mas que representando mais ou menos 20, 30% das nossas quantidades de gordura sendo saturadas, não tem problema para quem não tem problema de colesterol, para quem está magro, para quem é ativo, que é o caso de todo mundo que está aqui querendo ganhar peso, e isso adiciona mais calorias de brinde. Um outro ponto é você evitar tudo que causa redução do teu apetite. Então, por exemplo, não usa pré-treino, não usa termogênico, não beba café. Ah, mas eu gosto muito do café. Bebe o descafeinado. Eu sei, você está viciado às vezes na cafeína, aquele estímulozinho e tal. Então, se você gostar mesmo, toma um pouquinho, uma xicrinha num determinado horário, próximo do seu treino, para render um pouco mais, desde que não seja perto da hora de dormir. Mas, no geral, tenta não utilizar pré-treino, cafeína. Quanto mais você evitar, melhor. Eles têm efeitos, além de acelerar o metabolismo, mas que não é o mais relevante, e sim o efeito anorexígeno, ou seja, o que tira o seu apetite. Toma um porradão de pré-treino e vai treinar e volta para ver se você tem fome. Experimenta fazer esse mesmo treino sem o pré-treino, você vai ver que o seu apetite ele é diferente. E lógico, não vai esquecer de ver os teus hormônios. Tem gente que está com a testo baixa, isso vai atrapalhar. Tem gente que está com a tireoide muito acelerada, hipertireoidismo, isso está consumindo muita caloria. Tem gente que está com a sensibilidade à insulina ruim. E essa sensibilidade à insulina ruim faz precisar de muita insulina para absorver a glicose. Isso não é legal também. Então dá uma olhada para ver como está a saúde no geral. Agora, obviamente vocês vão perguntar, tudo bem, Leandro, eu não posso usar, sabe aqueles abridores de apetite? O que você tem a dizer sobre isso? Beleza, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que é um panorama geral. Dá uma conferida.